honras ao bastante. Sempre estar atento para as coisas que dizem respeito à nossa querida academia. Eu sempre... Pode passar o artigo. Está todo lugar? Não. Apresentação. Se você me permite, eu não citei o Colega de turma, Luciano Simões Eugênio de Souza. Talvez se apague a luz melhor, a visualização. Você está muito mesmo, mas está razoável. Luciano era um dos mais idosos da turma, talvez o mais idoso. Ele morreu quase 90 anos, com 89 anos e 11 meses. Então, realmente, teve uma vida digna de encômios, de elogios, foi um homem sério, um homem de uma conduta exemplar, um homem que você nunca conseguiu apontar nada assim, dizer o Luciano foi o culpado, foi ele que fez ou qualquer coisa assim de errado, nunca. O Luciano era um homem quase perfeito, ele procurava uma coisa errada no Luciano, uma providência errada, nunca achava. Tanto é que ele deixou no HGF uma legião de amigos, quando foi diretor de lá, foi diretor também do Centro de Saúde do INAMPS. Foi uma pessoa, e na academia está aí como exemplo de membro honorário da nossa academia, Luciano. Nunca faltava nenhuma representação. Bem, ele foi graduado na turma, nós chamamos da Bem-aventurança, turma de 1965, da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará. Bom, agora eu sempre dá um problema, mas não meu, opa, tá bom. A minha querida turma de 1965. E fez logo em seguida residência médica no Hospital Jesus, do Rio de Janeiro, em cirurgia pediátrica. De 1969 a 71, ele retornando aqui ao Ceará, ele foi médico de atendimento de urgência no posto do Sandu. Bom, tem vários locais onde ele trabalhou, só são 3 slides assim. Não se preocupe que ninguém vai passar a tarde lendo as coisas, as letrinhas aí, não. Eu queria chamar a atenção que até 79 ele ficou em unidades do INAMPS, mas em 1979 a 82 foi diretor da divisão do Hospital Geral de Fortaleza, HGF, hospital onde o Luciano, digamos, deslanchou como dirigindo o hospital. Foi diretor-geral de 83 a 85 e continuou no hospital, exercendo outras funções, como os senhores veem aí, sempre cercado pelo carinho e pelo apoio do corpo clínico do hospital. É de estranhar, talvez, por que ele não continuou como diretor. Todo mundo sabe da influência da política, principalmente no passado recente, dentro das unidades de saúde. Eu fui convidado para ser diretor do HGF. Disse, aceitarei se houver uma votação e o meu nome for o mais votado. Aí eu aceitarei. Total foi para lá, foi para cá, não vou nem dizer quem era o governador. Disse, não. O governador que diz isso aí, o que ele quiser. Então, passe bem, eu não aceito essa função. Sem o apoio de todos que trabalham aqui, não apenas dos médicos, mas também dos funcionários. O fato é que a política sempre também interviu de uma maneira muito triste na dinâmica dos hospitais e do serviço de saúde. Eu gostaria que o controle aí colocasse a primeira música.
tristeza. Senhor Renato, Eu avisei então. senhor Renato, o nome da música. A música agora, está aí no computador. Bom. Enquanto ele põe a música, eu queria dizer para os senhores e para as senhoras que a academia deve muita gratidão a esse moço, o senhor Renato. O senhor Renato é um funcionário da casa, da reitoria, sabe? E ele nos empresta tanto o talento, a competência de informática dele, como principalmente a boa vontade dele. Então a gente é sempre muito grato a ele, viu? Muito obrigado, viu, Renato? Bom, no dia 20 de maio de 2016, essa música de fundo, bem baixinho, recebeu o título Desculpa, Ana Margarida. Eu sei que é a sua música predileta, esse me traz o Dr. Rosenberg para sua frente. Mas é uma música belíssima, belíssima. Sempre saudado, naquela ocasião, por outro grande colega e querido colega de turma, José Irã de Carvalho Rabelo. O honrado nome de Luciano Simões veio engrandecer mais ainda a lista de nomes exponenciais da medicina do Ceará, membros honorários da Academia Cearense de Medicina, entre os quais nós poderíamos citar e não passa. Passou. Deve ser por causa da música. Não, porque quando eu fui mandar ele saiu, Mas eu quero não estaria. olha lá. Vamos fazer essa abertura, olha. Outra, já passou. Só apertar aí, vamos ver. Não é essa. Vamos lá, a promessa. Vocês têm uma ideia aí da grandeza que é os colegas que fazem parte como membros honorários da Academia de Medicina do Estado do Ceará. São pessoas de alto gabarito científico e de uma vida honrada que honraria qualquer entidade nacional. Então nós temos aí, olha, vejam só, Paulo Marcelo Martins Rodrigues, apontados por muitos como o maior médico nascido no Ceará. José Gomes da Frota, Silas Mungumba, Lúcio Gonçalo de Alcântara, Antônio da Mota Ponte, Antônio Lacerda Machado, Luiz França, Gilmário Mourão Teixeira, José Elísio Holanda, Aníbal Santos, Gerardo Cristino, Germano Riquet, José Otto Leal Nogueira. Vocês verem que realmente são nomes exponenciais da nossa medicina. São membros honorários da nossa academia. O confrade Luciano Simões, sempre é mencionado como exemplo de membro honorário da nossa academia. Por que ele é indicado como exemplo? Seu interesse pelos assuntos aqui tratados e pela extraordinária frequência com que comparecia a todas as nossas reuniões. Em fevereiro do corrente ano, o nosso querido amigo, colega de turma e confrade Luciano Simões teve sua vida estupidamente ceifada por uma patologia extremamente traiçoeira. Nosso estimado confrade esteve presente à palestra no mês de janeiro, aqui da academia. E em fevereiro já estava com a sua saúde bastante comprometida. Fomos visitá-lo, acompanhado de duas colegas de turma, que igualmente nutriam pelo Luciano uma grande amizade. A Prazelinha, viúva do Irã Rabelo, e a Altani. Encontramos o nosso estimado colega sentado no sofá, com a camisa entreaberta,
os braços largados no sofá, com uma péssima aparência, lívido e o mais assombroso, com o olhar perdido no horizonte. Cego, praticamente cego, em poucos dias. Sentia, de quando em vez, fortes dores abdominais, cólicas que o obrigavam a interromper a pronúncia de certas palavras. Ao mesmo tempo em que a musculatura abdominal anterior se contraía. Enquanto eu conversava ou sussurrava com o Luciano, as colegas trocavam ideias com a Paula, que é psicóloga, filha do Luciano, que veio do Canadá para acompanhar o pai, sobre aspectos do tratamento ao que o nosso colega estava sendo submetido, e inteiravam-se das dificuldades que a Paulinha encontrou e venceu galhardamente lá no Canadá para começar a clinicar como psicóloga. Aí aconteceu o inusitado. O Luciano, com muita dificuldade, fez uma afirmação capaz de fazer tremer e encher os olhos de lágrimas do homem mais frio e indiferente, mesmo suportando um sofrimento. O próximo, por favor, uma música, só música. Sentindo sofrimento físico tão cruel e sem maiores perspectivas de melhora e de preservação da sua vida, num esforço sobre-humano, elevando um pouco a sua cambaleante voz, diz: eu sou felizardo por ter os filhos que eu tenho. Recolhi-me a minha insignificância diante de um homem tão bom e sábio. Dei-lhe um abraço de maior irmão e um beijo na sua testa e retornei cabisbaixo para casa. 2 dias depois, o Luciano deixou esta vida e nós deixamos de ouvir essa bela voz dele nas nossas reuniões. Dele ficou um exemplo deslumbrante de suas múltiplas virtudes e do inquestionável amor que dedicou ao paciente, ao HGF e à nossa academia. Muito obrigado. Muito obrigado ao acadêmico Dante Militado. Eu me esqueci de falar para os senhores e para as senhoras que vocês trouxessem um lenço, viu? Não é porque o acadêmico está de mim, de acessibilidade fora do comum. Eu, pelo menos, que acredito piamente na eternidade do Luciano, eu me abalei um pouco emocionalmente aqui. Positivamente, meu